Então, nós ficamos incumbidas de fazer uma reflexão sobre a avaliação da integridade biótica, né, dos estudos de integridade biótica em riachos usando a ictiofauna. E aí eu contei com uma super parceira que tem trabalhado com isso desde a graduação, que é a Camila Ortigosa, que está aí participando também. Então, agradeço muito a Camila, toda essa coisa bonita, essa apresentação bonita é obra da Camila, ela é muito detalhista nessas coisas, né? E então eu vou mostrar aqui como que a gente estruturou o capítulo. A gente já submeteu para a revista, tá? Já faz acho que uns 2 meses, acho que a gente submeteu. Então a gente pensou de elaborar uma introdução com o histórico, as diferentes versões do índice de integridade, e exemplificando algumas aplicações em biomas e usando organismos distintos, né? Aí, no que corresponderia a material e métodos, a gente destrinchou um pouco das métricas, falando das métricas originais que foram propostas pelo CAR, a escolha, né, dessas métricas, as vantagens e desvantagens de usarmos os peixes, e aí, como material suplementar, tem uma tabela com 184 métricas que refletem composição, uso de habitat, alimentação, reprodução, saúde. É um compilado da literatura, né? A gente também destrinchou um pouco sobre condições de referência, o que é, limitações, a importância das UCs, dos estudos de longo prazo, algumas particularidades. E aí nós fizemos um levantamento dos estudos, né, usando os peixes para índices bióticos em riachos brasileiros. A gente elaborou uma tabela com os estudos, um resuminho assim com algumas características desses estudos, uma proposta de um arcabouço metodológico bem básico, assim, para padronizar minimamente os estudos com integridade biótica em riachos, e aí a gente faz uma conclusão com algumas considerações mais gerais. Então, vou apresentar aqui mais ou menos, detalhar um pouquinho isso, né? No tópico da introdução, a gente faz esse histórico, então, colocando os marcos legais, como que o índice, em que contexto, né, que o índice surgiu nos Estados Unidos, e depois o Carr e Dudley definem integridade biótica, em 81, e em 81 vem o clássico, o trabalho do Carr, citado 3.000 vezes, né, que propõe o índice de integridade com base em 12 métricas da ictiofauna, para os riachos de lá, de uma região específica, e aí a gente apresenta um breve relato, resumo, desde a década de 80 até agora, essas diferentes adaptações, né, para regiões e diferentes táxons. E também a gente fala um pouco que não é só o IBI, né, tem outros índices também que utilizam dessa mesma premissa e que são muito interessantes, né? A gente focou no IBI, mas tem outras possibilidades de você avaliar a integridade dos ecossistemas de riachos. A gente dá passa assim por quais são as principais etapas de construção do IBI, né? Então, que parte desde a definição da área de estudo, do agente de degradação, qual o grupo indicador que vai usar, a questão das referências, né? A etapa de você comparar a referência dentro do gradiente de degradação, para você poder ver quais são as métricas que são sensíveis, que respondem, que discriminam os locais degradados dos menos degradados para compor o índice final, tá? Então, a gente procura elencar aí algumas questões, por exemplo, né, uma coisa que o Carr sempre fala, ele fala das vantagens de você usar ictiofauna, que se conhece muito sobre a história de vida, que a ictiofauna abrange vários níveis tróficos, que são grupos de fácil identificação, mas aí a gente se pergunta, né, isso era a realidade para os Estados Unidos na década de 80, mas hoje a gente sabe que ainda não é a realidade para os riachos brasileiros, né? Toda essa dificuldade que a gente tem de conhecer, essa falta do baseline ecológico, tá?
que, aliás, fazendo um parêntese aí, eu olho assim, na minha sala tem um post-it assim, ecological baseline, né? O Gabriel e eu, a gente conversando, e as outras pessoas do laboratório, nossa, a gente precisa, né, precisa pensar nisso, e aí já aproveitando que tem um monte de ecólogo, né, um monte de taxonomista aqui, é uma ideia que a gente tem para o futuro de fazer talvez um projeto temático de norte a sul do país, quando um dia a situação desse país vai melhorar, a FAPESP vai poder financiar projetos com mais facilidade, se não passar a PL 529, que está em votação na Assembleia Legislativa, né, que a gente espera que não passe. Mas, enfim, é um projeto que a gente, né, pensa que a gente precisa, além das lacunas taxonômicas, a gente precisa também cobrir essas lacunas de conhecimento de ecologia e biologia, né, dos nossos peixes de riacho. Então, a gente faz uma discussão nesse sentido também. E nas métricas, né, essas métricas, né, que a gente discute um pouco, elas apresentam as informações de riqueza, composição, as interações, a saúde, né, e a gente discute que o índice, ele apresenta essa propriedade da versatilidade, você pode testar de acordo com a situação de cada ambiente, né, só que a gente também discute que não dá para você fazer um índice para uma grande região, né, você tem as particularidades, então é preciso regionalizar, e é preciso identificar certinho, né, saber o que você quer testar, na verdade, porque senão você fica com um monte de riacho que não tem gradiente, aí você não vai ter resposta, né. Por outro lado, você também precisa saber respeitar as diferenças entre essas comunidades. A gente trabalhando no Rio Machado, tem uma comunidade, quando a gente vai para Ipuanã, outra comunidade está do lado, então a gente precisa olhar também para essas questões da regionalização. A tabela que a gente apresenta com as 180 métricas, o objetivo de apresentar isso é porque diferentes autores usam métricas muito parecidas, algumas são sinônimos, né, e a gente evitou colocar sinônimos, mas algumas têm sutilezas, né, por exemplo, espécies não nativas, e outra métrica, Poecilia reticulata, que é uma espécie não nativa aqui para nós. Então, a gente resolveu apresentar isso para justamente mostrar que às vezes você tem que olhar para uma certa particularidade da métrica, tá? Porque uma métrica um pouco mais ampla, ela não vai responder, mas se você olhar para um detalhe dessa métrica, talvez ela responda, tá? Na etapa, no capítulo, na parte que a gente fala das condições de referências, a gente retoma essa preocupação do CARD 81, né, que é definir esse baseline referencial. O que é esse referencial, né? E aí a gente coloca, tem a questão da situação pré-colombiana, né, que é totalmente hipotética, né, que não se aplica, mas o distúrbio mínimo possível, né, que é baseado em dados históricos, em análises quantitativas, na própria experiência pessoal, e hoje a gente tem colaboração de muitas ferramentas que ajudam a gente a olhar para esse histórico, né, o Map Biomas, Google Earth, as coleções ictiológicas, que são complementadas com variáveis ambientais, isso é um material especialmente rico, né, aqui em Rio Preto a gente conseguiu reconstruir um riacho que o Garuti amostrou por muito tempo, na década de 80, a gente reconstruiu assim, o cenário, o que era um riacho, apesar da década de 80 aqui, a gente já ter uma degradação importante na região, mas muito menor do que é hoje, então a gente conseguiu reconstruir assim, uma fauna muito mais diversificada do que a gente consegue encontrar nesse mesmo riacho hoje, né? Então, as coleções ictiológicas, elas são bem importantes nesse sentido, mas, novamente, né, a gente precisa olhar para as referências respeitando a variabilidade ambiental, e aí a gente coloca, né, um conceito já bem antigo, já aí, que a gente resgatou, que é o de tipologia, né? A gente precisa comparar ambientes que são, de fato, comparáveis, tá? E na parte das referências, a gente coloca também a importância das unidades de conservação. Eu nunca vou me esquecer de quando a gente realizou o trabalho, o projeto temático de peixe de riacho que o Ricardo coordenou,
ele sempre falava, olha, a gente precisa coletar fora das UCs, porque, bem ou mal, as UCs estão protegendo, né, esses ambientes, né, e essas comunidades. O que está fora a gente precisa conhecer. E agora a gente precisa conhecer o que está dentro, porque o que está dentro é um referencial importante para a gente poder comparar com o que está fora, tá? Na terceira parte dos materiais e métodos, então a gente resgata quais são os estudos com IBI em riachos aqui no Brasil. O primeiro estudo é do Bastos e Abelhot, 2004, tá? Em riachos, é basicamente riachos de pequena ordem, e assim, a gente se surpreendeu ao fazer o levantamento, porque nós achávamos que teríamos mais estudos. A gente encontrou 18 estudos, né, em riachos de pequena ordem, em 16 anos. Até depois eu vou passar essa tabela para vocês, porque se vocês tiverem coisas, souberem de estudos que não entraram nessa nossa tabela, a gente acrescenta, tá? Eu vou aproveitar aquele e-mail geral que a Érica, o Rafa e a Rosana dispararam as informações para vocês, e vou pedir essa colaboração para a gente fazer essa revisão junto, porque realmente eu posso ter não incluído tudo que tem, tá? E aí a gente levanta possíveis explicações para isso, né? Que é a dificuldade da gente conhecer, identificar não só as espécies, mas a parte, né, do conhecimento biológico, a dificuldade de se encontrar áreas referenciais, e além disso, né, a gente fica muito focado para esse conhecimento na academia. E a gente imagina que se isso sai da academia e começa a ter uma expressão um pouco maior nos monitoramentos, né, isso poderia estimular mais pesquisas na área. Mas, lógico, a gente sabe de todas as dificuldades nesse sentido, tá? Só um exemplo aqui de como ficou estruturada essa tabela, com os estudos, a gente diferenciou por bacia hidrográfica, como que os autores selecionaram as referências, quantos trechos de riachos e riachos eles usaram, o número de métricas que eles validaram, né, e a natureza dessas métricas. Então, aí a gente faz a conclusão do capítulo, que a gente levanta essa questão da influência dos fatores ecológicos históricos, a necessidade da gente regionalizar o IBI de acordo com tipologia, escala, tipo de impacto, né? A necessidade de você padronizar minimamente os estudos numa mesma região para permitir comparações, a necessidade de se estimular o emprego dessas abordagens biológicas em monitoramentos fora da academia, a importância das unidades de conservação como referenciais, e também a gente coloca aqui que os monitoramentos ambientais de longo prazo, já que é difícil a gente ter estudos de longo prazo, com exceção dos sítios PELD, né, mas os monitoramentos ambientais, eles são ferramentas, né, um banco de dados interessantes, e se eles forem padronizados, com protocolos mínimos, eles têm um valor muito bom, muito importante, e, né, o grande gargalo é a gente não conhecer só quem são essas espécies, mas também a biologia dessas espécies, né, é o nosso maior gargalo na hora que a gente olha para os índices de integridade, porque as métricas são biológicas, elas dependem disso, tá? Então, aqui está o nosso e-mail, né? A gente conta com os nossos apoiadores financeiros, que é a FAPESP, CNPq, CAPES, e o programa de pós-graduação em biodiversidade, agora biodiversidade, antes era biologia animal, mas foi feita uma estruturação, mudou de nome, e é isso.